Glória a Deus. A perna não está balançando, a mão não está suando, mas está. Mas Deus, Ele é muito fiel, porque Ele confirma e reafirma. E quando eu cheguei aqui hoje, eu confesso que eu cheguei um pouco apreensiva, porque eu havia separado 2 mensagens. E quando o diácono Andrei foi tão usado por Deus falando sobre o amor de Deus, testificou o que o Senhor queria falar. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João 4. Eu sempre peço muito ao Senhor que me dê um tema para que eu possa basear aquilo que Ele tem para falar. E o tema que o Senhor me deu para essa noite é o verdadeiro amor. E eu tenho certeza que o verdadeiro amor não é dos nossos filhos, apesar de nós amarmos muito. Não é do nosso esposo, não é da sua esposa, mas é o amor de Deus. Porque é um amor puro, é um amor que não tem nada em troca. Quem aqui, quando começou a caminhada com o Senhor, Deus te pediu algo? Quem aqui que quando começou a servir a Deus foi porque o Senhor olhou para você e falou, eu quero isso? Ninguém, porque o Senhor, Ele nos ama tanto que Ele só nos olhou e Ele falou, eu quero como meu servo, eu quero como minha filha. Independente do que você e eu venhamos a fazer, Ele simplesmente nos olhou e nos amou, e isso é muito incrível. Eu vou ler aqui nessa versão, que acho que conseguiu achar naquela? Não, né? Numa que tem aqui. 1 João 4, versículo 7. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. O 8. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou enviando o seu único Filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. E o versículo 10 foi o que mais me chamou a atenção nessa versão. Nisto sabemos o que é amor verdadeiro. Amor verdadeiro, grave isso. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós. Quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Pulando para o versículo 16. Nós sabemos quanto Deus nos ama porque já sentimos o seu amor. E porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor. E qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus. E Deus está vivendo nele. Repete esse pedaço. E qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. O pastor Valente citou aqui porque eu passei por uma situação essa semana no trabalho que tem me chamado muita atenção para o amor de Deus. Eu comecei a trabalhar faz 1 mês e quando eu entrei nessa empresa eu fiquei surpresa porque eu até falei com a pastora Rosa, Deus não leva a gente só para trabalhar, né? Tem um propósito. E quando eu cheguei lá, as meninas eram desviadas, uma pessoa que era acho que é candomblé, e uma que não conhece. E eu virei para Deus e falei, realmente o Senhor não faz nada sem propósito. Só não me perguntou se eu queria, mas amém. Brincadeira. E a minha chefe, ela é uma mulher incrível. Eu falo muito isso para ela. Muito guerreira. E o que eu acho lindo é que independente da ferida que ela tornou dentro dela pelo outro, ainda assim ela crê nesse Deus. E quando foi acho que foi na sexta-feira, né, que eu comentei. Eu cheguei no trabalho e eu vinha orando ao Senhor falando, Deus, eu preciso que elas reconheçam de novo o Senhor na vida delas. Porque elas são tão feridas pelo meio evangélico que elas não gostavam nem que falasse. Só que eu não consigo ficar calada. E aí eu já chego no meu trabalho louvando, e eu fico lá no meu cantinho louvando baixinho. E aí eu comecei a perceber que elas começaram a comentar, Mona, canta esse louvor. Meu Deus, aí eu cantava. Mona, faz não sei o que, eu falava. Mona, mas a Bíblia fala isso é verdade? E aquilo foi despertando essa curiosidade nelas. Eu falei, caramba, como Deus é lindo. E quando foi na sexta-feira, eu cheguei no trabalho e ela falou assim, Mona, posso pedir um favor? Eu falei, pode.
olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que Deus quer fazer, mas assim, tá muito pesado o clima. Mona, hora, eu sei que eu tô afastada, mas assim, eu sei que você tem fé nesse Deus. Eu conheço ele. Eu achei bonita ela falando isso. Eu conheço ele, ela reconheceu. Eu conheço ele, mas eu tô tão ferida que eu não acredito mais como antes. Mas eu acredito que se você orar, ele vai te ouvir. E eu achei isso muito legal. Porque reconhecer Deus na sua vida não é mérito seu, mas é mérito daquele que habita em você. Eu achei isso muito lindo. E eu falei para ela, eu oro, mas você vai ter que orar junto comigo. Ela, amor, eu falei, vai ter que orar. Então vai ser uma oração em conjunto, ficar todo mundo na sala e todo mundo ora, cada um do seu jeito. E foi feito. E eu achei lindo ver aquela menina que antes frequentava um centro de macumba orando esse Deus. E eu parei para ficar olhando, teve uma hora que meu olho encheu d'água, elas, ué, tu vai continuar orando não? Eu falei, cara, isso é muito lindo. E elas falaram, Mona, tá muito boba. Eu falei, gente, isso é muito lindo. Principalmente por reconhecer que o nosso Deus é um Deus que faz. Sabe o que é você olhar para uma pessoa que frequentava um centro há pouco tempo e você escutar dela falando, eu acredito nesse Deus. E aquilo brotou em mim de uma maneira assim, ai, que amor é esse? Que amor é esse que a gente às vezes não enxerga? Que amor é esse tão verdadeiro que às vezes a gente deixa passar batido por conta de problemas? Que amor é esse que é tão lindo que às vezes a gente coloca as nossas frustrações acima dele? E é sobre isso que a gente vai falar. O amor, ele não é apenas um sentimento. Ele não é uma emoção passageira. Ele nem palavras bonitas. Na verdade, o amor é uma pessoa, Deus. As características do amor verdadeiro não são humanas e sim divinas. Você consegue entender isso? Que se fosse características humanas, esse amor seria falho. Porque nós falhamos com o nosso próximo. Nós falhamos entre pais e filhos, entre marido e esposa, mas o amor divino, ele não falha. Não tem como esse amor falhar. Você consegue entender que quando Deus olhou para o filho dele e falou, olha, você vai ter que ir lá morrer pelos pecadores, não importa, mas você precisa morrer por eles, porque através da sua morte vai ter, sabe, futura vida para eles. Consegue entender que nós temos vida porque morreu um inocente? Sabe, morreu um inocente por nos amar, porque ele não precisava passar por aquilo. Ele poderia falar, pai, eu não quero. Pai, o senhor está me pedindo, mas o sacrifício é muito grande. Vai, não dá não, passa. Tem como o senhor fazer de outro jeito? Porque ele é Deus, né? Eu, por exemplo, pediria. Tem como o senhor fazer de outro jeito? Eu nem conheço aquele povo, não. Mas não. Ele só olhou e falou, não. Se eu me entregar, a humanidade vai ter chance de vida. Se eu me entregar, essas pessoas vão poder ter histórias. Porque eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas se eles não tiverem oportunidade, qual vai ser a história que eles vão ter? Nós não teríamos história. E quando na sexta-feira aconteceu isso, eu fiquei perguntando para Deus, eu falei, eu sei que o Senhor abre porta por propósito. E eu vinha orando tanto por uma porta e o Senhor abriu uma que não tinha nada a ver, me botou no financeiro. Gente, eu odeio financeiro. Sabe, eu não suporto financeiro. Por isso eu não quis administração, eu tranquei no quarto período, eu falei, é psicologia. Lidar com gente. E eu vinha orando pelo RH. Eu falei, eu quero RH de novo. Fui chamada para RH. Mas você teria que trabalhar lá no Rio das Flores. Eu falei, não tem como, eu tenho família, não dá. Eu falei, Deus, não é essa porta. E quando minha prima me ligou falando, eu falei assim, Deus, eu te pedi uma porta de emprego, não é RH, você mandou para o financeiro. Mas há um propósito. Deus, ele te muda totalmente, sabe? Ele te coloca em um lugar onde você não quer, aonde para você não é cômodo para salvar pessoas que ele quer que você salve. Sabe? Ele te muda do que você gostaria de fazer para o que você não gosta, por amor a uma pessoa que precisa ouvir do amor dele. E aí não é mais sobre mim. E quando na sexta-feira aconteceu isso e o Senhor começou a falar no meu coração e falou, você entendeu que não é por amor a você só? Você entendeu que vai além do que você espera ou sonha? Você entendeu que o projeto que eu tenho vai além do que o que você planeja e coloca numa folha todo final do ano pedindo para que eu realize? O amor de Deus é a maior prova dada na cruz. Você consegue imaginar alguém se entregando por amor a você para a morte? Eu não consigo.
Por mais que nós que somos mãe possamos falar assim, pelo meu filho eu morro, talvez na hora, ainda mais quem tem mais de um filho, vai ficar, mas se eu morrer por um, quem vai cuidar do outro? Mas se eu morrer por esse, como é que vai ser aquele? Pensa só, eu tenho 2, eu acho que eu ia falar assim, leva todos os 3 juntos, então eu e eles 2. Ah, e o pai também, porque tem participação. Então mata a família toda. Cara dele. É sério. Sabe, há um propósito maior. Deus, ele faz umas coisas que a gente não entende. E quando ele entregou o filho dele naquela cruz, eu não tenho como mensurar, não tenho como imaginar, mas eu, conjecturando, como filha, eu acho que eu ficaria chateada com meu pai. Poxa, mas ele me entregou por amor de um monte de gente que eu não conheço, com um monte de gente que peca. Poxa, mas ele me botou lá para poder ser crucificado, mesmo que eu vá ressuscitar, mas e as dores que eu vou sentir na hora? Ele nem perguntou se eu queria. Se a gente for olhar com esses olhos, é isso que a gente vai imaginar. Mas olhando com os olhos de amor que o Senhor tem nos dado, a gente consegue olhar e imaginar assim, caramba, se eu morrer agora, olha quantas vidas vão ser curadas. Olha quantas vidas vão poder voltar a sonhar. Tem uma ilustração que eu gosto muito, eu não sei se vocês já assistiram. É até bem antiga, que o nome acho que é Para Valer a Pena, ou Para Salvar uma Vida, Vale a Pena Morrer, alguma coisa assim. Que é a história de um pai que estava ali na linha de trem trabalhando, e aí o filho dele acho que cai no buraco, e ele fica desesperado. O filho está no buraco, ele tinha que salvar o filho, mas estava vindo um trem lotado, ele pensou, caramba, ou eu salvo o meu filho só, ou eu sacrifico o meu filho para salvar tantas vidas. E ele sacrifica, chorando ali, porque imagina a dor daquele homem sendo mãe, não tem como. Eu acho que eu ia largar tudo, mesmo sabendo que de repente morreria todo mundo do trem e meu filho, porque não daria tempo de chegar, mas eu ia tentar. E ali naquele momento ele sacrificou e passado o tempo, ele reencontrou com uma mulher que estava dentro do trem, né, uma jovem. E a jovem, conforme o trem ia passando, ela estava acho que usando droga e ela olhou aquele homem sofrendo e ela passando com o filho no colo. E aquele olhar para ela, eu imagino assim, caraca, meu filho morreu, mas ela teve chance de vida. Sabe, ela não morreu como uma drogada qualquer. Ela agora tem uma família, ela tem um filho, ela não está mais drogada. Imagina a sensação daquele homem. Sentiu a dor da perda do filho? Sentiu, mas o prazer de olhar para uma pessoa e falar, houve vida através da morte. É assim, Jesus e nós. Houve vida através. Eu tenho falado muito isso com as meninas do trabalho. Eu falo para elas, o que vocês têm sofrido ou o que vocês sofreram no meio evangélico que, infelizmente, não são servos de Deus, né? Porque quando nós somos servos, nós não ferimos. Porque a pastora Amanda até falou sobre isso, né? Sobre a água que jorra, né? A água que jorra a vida. Não tem como você ferir e, ao mesmo tempo, você ser instrumento de cura. Quando a gente serve um Deus de verdade, você é instrumento de cura e não de ferir. E eu estava falando para elas esses dias, eu falei, olha, eu entendo a dor de vocês. Eu entendo o que vocês passaram. Mas Deus não tem culpa. Eu entendo que o homem feriu vocês porque nós somos falhos, a gente fere. Mas Deus não feriu. Sabe, não está anulado o propósito de Deus sobre vocês. Não está anulado o projeto de Deus sobre vocês. Não está anulado o chamado de Deus sobre vocês. E elas falaram, Mona, não tem mais. Tudo que eu passei, eu não piso nem na igreja. E eu achei lindo quando hoje elas me mandaram mensagem, Mona, que horas que é o culto? Antes de começar a situação no Catiri. Falei, é tal hora. Ah, então eu vou. Tu passa aqui, não sei o que, tu me pega ali na ponta? Pego. Aí começou o negócio do Catiri, eu falei, ai, Senhor. Falei, mas não tem problema não, vai ter oportunidade. Entende que é uma pessoa, não queria mais pisar na igreja, mas agora já quer saber até o horário do culto? Esse é o amor de Deus. Sabe, a gente precisa entender que, infelizmente, algumas igrejas têm pregado religiosidade e têm ferido pessoas. Sabe, igrejas têm falado só de religião e não do amor e está ferindo pessoas. E aí vem a cultura do reino, que é o que a gente tem trabalhado tanto aqui, a cultura do amor, para curar vidas. Quantas vidas a gente está curando? Quantas pessoas à nossa volta a gente está impactando com esse amor? Quantas pessoas à nossa volta a gente está falando desse amor? Porque quando eu estava desempregado, o Rodrigo sabe, eu ficava dentro de casa agoniada. Eu falava, Rodrigo,
Cara, eu sinto falta de poder entrar no ônibus e falar, olha, Jesus te ama, viu? E ali eu começava a conversar, porque eu sou meio louca. Falam que eu falo sozinha na rua, mas eu sou assim mesmo. De sentar na praça e do nada, oi, não sei o que. Quando eu vejo, parece que eu conheço há anos. Eu gosto disso. E aí eu tava agoniada, eu falava, Rodrigo, eu tô em casa, eu não consigo falar. Aí eu ficava no WhatsApp. Quem olha pensa, mãe não tem nada pra fazer, fica na internet o dia inteiro. Que nada, pegava meu celular e mandava mensagem pra um monte de gente que eu não via há tanto tempo. Porque eu entendo que se eu tenho esse amor, outros precisam ter. Porque eu entendo que se eu tenho um Deus que me curou de feridas, outros precisam ser curados. Porque eu entendo que se um dia eu vivi numa religiosidade, outros vivem e precisam dessa cura. A religiosidade, ela tem acabado com o que a gente fala de comunhão. Ela tem matado aquilo que a gente chama de vida. Porque as pessoas estão muito importando-se em falar de religião, não pode isso, não pode aquilo, como o pastor citou, não pode pregar na igreja do outro. Mas às vezes começa daqui a impureza e leva para a igreja. Sabe, vamos começar a olhar mais com o olhar de amor. O olhar de julgamento não cabe a mim, não cabe a você. O olhar de julgamento é do Senhor, Ele é o único juiz. E é o único que tem potencial para isso, porque eu não tenho. A obra do diabo é nos desanimar. Vivemos em guerra, mas o nosso Pai nos ama. Nos anima, nos mima, nos levanta, nos faz perseverante. E quando eu falo que Ele nos mima, eu não estou dizendo que você vai fazer algo de errado, ou eu, e Ele vai falar, tá tudo bem. Não, não é nesse sentido. É nos mínimos detalhes. É quando você está ali no secreto falando com Deus de algo que para alguém é tão bobo e Deus faz acontecer e você fala, caraca, Ele lembrou de mim. Ele mima aquele que Ele ama. Sabe, Ele trata com prazer aquele que Ele ama. Imagina se Ele consegue alimentar os pássaros, o que Ele não faz por nós. Eu lembro que eu escutava muito essa palavra, não vai te faltar nada, na minha gravidez. Não vai te faltar nada. E eu lembro que eu estava na igreja lá na Estrada Água Branca, ainda morava aqui onde minha mãe mora. E às vezes na chuva, eu e Rodrigo, a gente veio de uma igreja que a gente não podia faltar, que a gente ficava no banco. E quando às vezes a gente andando, eu com o maior barrigão, às vezes chovendo, o Uber não vinha, a gente andando, pegava aqui pela Rua Catiri até a Estrada da Água Branca, literalmente. E eu falava, Deus, o Senhor falou que não vai me faltar nada, mas eu estou dando aqui andando, sabe? E aquilo vinha religiosidade. Mas valeu a pena? Valeu. Não valeu a pena pela religiosidade, mas valeu a pena pela obediência. Valeu a pena porque eu entendi que Ele me amava tanto que eu precisava estar lá, porque também pessoas precisavam ouvir do amor dEle. Porque eu estava lá fazendo a obra dEle, não era de qualquer maneira. O que eu quero que nessa noite a gente possa entender é que aonde você está, a presença do Senhor está com você. Aonde você está, o amor de Deus está sobre você. Demonstração de amor, do amor de Deus, nós podemos encontrar na palavra dele de diversas maneiras. Jesus, quando ele ia curar, era uma demonstração de amor. E o que eu acho mais incrível é que Jesus, ele não andava bem vestido, ele não andava como se fosse um dos doutores da lei, ele poderia. Ele andava simples. Essa semana até teve uma das meninas que perguntou isso. Falou, Mona Lisa, mas se ele era Jesus, por que ele andava tão simples? Por que ele andava no meio? E eu falei para elas, pensa, se você é um médico, onde você tem que estar? No hospital. Se você trabalha como um psicólogo, onde você tem que estar? Nos lugares que precisam de um psicólogo. Se Jesus precisava realizar milagre, aonde ele precisava estar? No meio do povo que precisava de milagre. Sabe, às vezes a gente acha que Deus ele vai fazer algo nos grandes momentos, em grandes lugares, e às vezes ele faz grandes milagres no secreto. E aí eu perguntei para elas, me fala algo que vocês tenham vivido, que vocês possam falar que foi um milagre de Deus. E elas começaram a relatar um monte de coisa. Eu falei, olha quanto milagre que Deus fez e vocês não reconhecem ainda quem é Deus.
Olha quanto milagre que o Senhor fez, vocês ainda não conseguem identificar que esse Deus, ele trabalha nos detalhes, ele não precisa estar bem vestido, não precisa estar... Não precisa, ele poderia, mas ele não precisa. E eu acho lindo, porque Jesus, ele andava no meio, Jesus, ele se misturava a ponto de às vezes as pessoas olharem, quem é ele? Sabe, porque ele não andava se diferenciando. Nós somos servos de Deus, a nossa diferença não tem que estar dessa forma. Eu não posso andar tão diferente a ponto, que a pastora Rosa colocou no grupo das mulheres esses dias e gerou um debate. Eu não posso estar tão diferente a ponto de uma pessoa, só porque ela está com um copo de cerveja, eu passar e não chego nem perto. Parece que a pessoa está com lepra. Eu não posso ser tão diferente, falar que eu sou serva de Deus a ponto de eu ver uma pessoa caída e achar que só de eu encostar eu vou pegar, sabe, eu vou me sujar. Não. Jesus não era assim. Quando a palavra fala que ele era amor de verdade. Amor ao ponto de ver o caído e ele ia lá e sim, ele levantava. Sabe, amor de estar no meio e falar do pai dele. E aí, a gente não tem falado? A gente não tem estado no meio? Porque é fácil a gente estar no meio de evangélicos, de pessoas que proferem a mesma fé. Agora, estar no meio daqueles que precisam ouvir e ser salvos, a gente não quer. Sabe, falar que a gente prega um Deus de amor é tão bom, mas viver pregando esse amor é o mais difícil. E algo que o Valente, ele sempre estimula isso em nós, é isso, que a gente precisa viver esse amor, que a gente precisa ser exemplo de amor. Eu e você precisamos ser exemplo de amor. Eu e você precisamos ser exemplo por onde nós passarmos. Eu e você precisamos entender que o amor não é só em palavras, mas é muito mais em atitude. Eu e você precisamos entender que o nosso Deus, quando ele fala assim, eu sou amor, ele é amor verdadeiro. Não é só de palavras, não é só de falar. Você é importante para Deus. Você é muito importante para Deus. É tão importante que ele enviou Jesus para morrer por você. Você consegue mensurar isso? Fala para você nessa noite. Eu sou tão importante para Deus que ele enviou o filho dele para morrer no meu lugar. A morte de Jesus gerou vida, libertação, cura, restauração e restituição. Você não é apenas uma pessoa importante, é também muito especial. Então não deixe que nada, nem ninguém, nem o diabo roube essa consciência sobre o seu valor. Você tem um valor imensurável para Deus. Eu não sei o que o inferno tem colocado na sua cabeça, eu não sei quais são as palavras que você ouviu de pessoas, mas hoje eu quero te convidar a anular tudo isso e a entender o verdadeiro amor. A anular tudo que você escutou e a entender que Ele te ama. Mona Lisa, mas eu não sei que amor de pai é esse, que eu não tive pai, não importa, Ele é o seu pai. E entenda que Ele é um pai que Ele não volta atrás. Sabe, Ele é um pai que Ele é um pai zeloso. Lá fora a gente até escuta, né? Ah, é pai, mas assim, não é presente. É pai por ser. Não, Deus, Ele é pai porque Ele é pai. Ele é pai porque Ele ama como pai. Ele é pai porque Ele tem atitude de pai. Independente se somos filhos rebeldes, se somos, sabe, aqueles filhos que são, é desleixado, não quero saber. Ainda assim Ele nos ama como pai. Quem te amaria desse jeito? Quem conseguiria te amar desse jeito? Apegue-se ao amor de Deus, ao valor que você tem para Ele. E peça ao Senhor que mova seu coração em perdão, para que você faça um bem a você mesmo, que é perdoar. A falta de perdão nos mata. A falta de perdoar o outro, ou até mesmo nos perdoarmos, às vezes nos afasta do amor de Deus. Porque a gente fica tão ferido com algo que aconteceu, a gente fica tão ferido com as circunstâncias, que às vezes a gente não consegue se olhar no espelho e enxergar, caraca, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Sabe, eu sou filha, eu sou amada, eu fui desejada pelo meu pai. Sabe, a ponto dele entregar o filho dele, o único filho dele. Que amor é esse?
Talvez hoje você entrou aqui com dúvida sobre esse amor. Talvez hoje você entrou aqui perguntando: que amor de pai é esse? Porque o meu está longe. Porque o meu pai não se importa. Porque quando a gente não tem uma paternidade presente, aí é difícil realmente enxergar Deus como pai. É muito difícil. Mas entender que o nosso Deus, Ele nos ama tanto, tanto. Sabe? Que o amor dele é tão puro a ponto de nos transformar. Porque quando o amor dele é entre nós, a gente muda. A gente é transformado, sabe? As dores têm que sair, as tristezas têm que sair. Não é que sofreu amnésia, mas não vai te doer como doía. Você vai lembrar, mas não vai doer. E entender que Deus te ama dessa maneira é entender que o amor dele muda radicalmente a nossa história. O amor de Deus é tão maravilhoso que muda radicalmente histórias. Recebe de nós o melhor. Não, nem sempre Ele recebe de nós o melhor. Mas Ele nos dá o melhor. Você consegue olhar para o teu irmão nesta noite e enxergar esse amor na vida dele? Você consegue profetizar para ele nesta noite que ele possa receber esse amor desse pai? Olha para o teu irmão que está do seu lado e profetiza sobre a vida dele. Talvez hoje ele chegou aqui nem entendendo de quem ele é tão amado. Talvez hoje ele entrou aqui não entendendo que ele é tão amado assim por esse Deus. Nós somos esses agentes. Nós somos os agentes que o Senhor tem usado nesse meio, nesse mundo, para transformar vidas através do nosso testemunho. Não basta falar que a gente serve um Deus de amor, a gente tem que amar como Ele nos ama. Não basta falar que a gente serve um Deus que transforma, a gente tem que ser agente de transformação. Não basta falar de um Deus que cura, a gente tem que ser agente para cura. Eu lembro que há um tempo atrás eu era muito... Como posso dizer? Acho que eu não levava muito desaforo para casa, né, Vini? Pode dizer assim. E eu lembro que uma certa vez eu falando muito isso com Deus, não leva desaforo para casa não sei o quê. E eu lembro que o Senhor falou assim comigo: como eu posso usar a mesma pessoa para curar se ela é agente de ferida? Caraca! Gente, eu chorei tanto no meu quarto, eu falei, mas eu não quero ferir ninguém. Mas você fere com a palavra. Porque você fala que você não leva desaforo para casa, você responde, papum. E não foi fácil ser transformada. Não foi fácil ouvir coisas e ter que... Eu sou agente de cura. Não posso ferir, eu sou agente de cura, eu sou agente de cura. Sabe, às vezes a gente tem que olhar pra gente no espelho. Agente de cura. Eu sou agente de transformação, eu sou agente de milagre. Às vezes a gente tem que olhar pra gente e profetizar. Profetizar mesmo, porque às vezes a gente esquece para que nós fomos chamados. Às vezes a gente esquece que a gente é um agente para curar o outro. Às vezes a gente esquece que a gente é instrumento de Deus para o outro. E aí a gente faz como a gente quer. Quem nunca passou por isso? Levou uns puxões de orelha e volta, que eu não te chamei para isso. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu não mando mais na minha vida. Sinto informar. Falou, eis-me aqui, você não tem controle sobre ti. Não é sobre nós mais. Se você decidiu servir ao Senhor, esqueça, porque a sua vontade não vai mais prevalecer. Ou é dele ou é dele. Porque se for a sua, eu sinto informar, você não está no caminho que Ele quer. E entender isso, eu vou falar como eu escutei uma vez numa pregação, tem que ser de forma radical. Porque se não for, a gente também não muda. A gente também não permite a mudança. Uma história mudada radicalmente faz parte do histórico de legado de Deus. Porque o amor traz libertação e cura. E com a libertação e cura, vislumbramos em mundo de possibilidades que não víamos antes. Pensa nesse mundo que nós vivemos. Um mundo que só tem guerra. Um mundo que a gente liga a televisão, não dá para assistir mais. Um mundo em que a gente acha que está bem quando pensa que não. Estourou uma guerra em algum lugar. E morreu não sei quantos em algum lugar. E o avião caiu em outro lugar. Mas você, morada do Altíssimo, está intacto. Mas a sua casa não foi atingida. Sabe? Pensa num Deus que protege você de uma forma que não é meu filho, é meu mimo, meu xodó. Não. Que isso? Nada te faltará.
tudo vai bem. Eu quero te convidar nesta noite a refletir 2 minutos aí. Reflita você e Deus o quanto Ele tem feito na sua vida como pai. Pense o quanto você tem falado, Deus, olha, eu nunca tive pai, ou meu pai não era presente, ou meu pai não era como eu gostaria que fosse, mas olha, o Senhor é o meu pai e assim eu quero te chamar de pai, eu quero sentir sobre a minha vida a sua paternidade. Pense nos momentos que você já passou, o que Deus já fez sobre a sua vida. Você ainda tem dúvida dessa paternidade? Você ainda tem dúvida que esse Deus te ama, que esse Deus te chamou porque Ele olhou para mim e para você e Ele falou, através dele, através dela, há possibilidade de mudar uma humanidade? O Valente fala umas coisas aqui que às vezes eu acho assim, ele exagera, mas não, é um olhar visionário, ele está olhando lá na frente. Quando ele fala, vamos lotar o Maracanã, uma vez ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, se para fazer aquela conferência a gente já ficou naquele desespero financeiro, Maracanã a gente tem que começar 2 anos antes. Sabe? Pensa, mas é um olhar visionário de filho. É entender que, olha, meu pai não tem limite, por que eu vou ter? Meu pai pode, por que eu não vou fazer? Meu pai que está acima de tudo é aquele que provisiona tudo, por que eu não vou sonhar assim? E eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé.